Olá, queridos, queridas. Nesse vídeo, nós vamos conceituar Estado, além de fazer uma análise a respeito do que seria o poder do Estado e passar pelos componentes históricos que nos levaram hoje a estarmos inseridos naquilo que é denominado Estado Democrático de Direito. A primeira observação que nós temos que fazer é a dificuldade em sintetizar um conceito para uma estrutura de sociedade política tão complexa quanto a estatal, principalmente inserida em um contexto de ordem constitucional. Mas se a gente aqui já de início traça um conceito, um significado reduzido de Estado, esse conceito vai nos orientar a compreender o que vem a ser o significado do termo Estado. Veja, Estado é a organização jurídico-política de uma sociedade que, a partir de um governo, se administra voltado a um povo em um determinado território sob critérios de soberania. Percebeu que no conceito de Estado estão inseridos os elementos essenciais que compõem esse Estado? Para a maioria dos teóricos, dos doutrinadores das ciências políticas, os elementos essenciais do Estado são povo, território, governo e soberania. E esses elementos estão presentes no que é o conceito de Estado. Isso já vai nos ajudar a separar, a apartar, a diferenciar o termo Estado utilizado hoje com a utilização desse termo em outros momentos históricos, como, por exemplo, no Estado Antigo, nas cidades-estado gregas, no Estado Romano, no Estado Medieval, porque a utilização do termo Estado orientado pelos elementos essenciais só vai poder ser usado adequadamente a partir do Estado moderno, que vai surgir ali em meados do século XV. Mas nós temos experiências antes do século XV. O Estado Nacional Português surgiu no século XII. E o Estado russo saiu de uma estrutura medieval para uma estrutura de Estado moderno no início do século XX. Veja quantos séculos separam e vão trazendo elementos para a construção evolutiva do que hoje é denominado Estado. Nós temos que pontuar também a importância da primeira vez que nós nos deparamos com esse termo utilizado com essa nuance de terminologia adequada ao momento atual no Príncipe de Maquiavel. E nós temos que pontuar também a importância histórica da Paz de Westfália, que colocou fim à Guerra dos 30 Anos, no nosso atual conceito de Estado, porque ele traz para Estado o conceito de soberania. Então, antes do Estado moderno, a utilização do termo Estado é possível a partir de uma leitura ampla de Estado em lato sensu, significando uma forma de administração de sociedades políticas antigas. O Estado estrito sensu é a organização jurídico-política em um determinado território, que nada mais é que o espaço geográfico onde o Estado exerce o seu poder, a partir de um governo que é temporário e que vai administrar a atividade desse Estado voltada para alcançar um fim, que é o bem comum, do povo que compõe esse Estado, sendo povo nada mais, nada menos do que as pessoas que detêm com o Estado um vínculo jurídico, e sob critérios de soberania que se representam em um espectro externo, que significa que o Estado atua e se autorrealiza sem a ingerência ou submissão a nenhum Estado estrangeiro, e ainda a soberania numa ordem interna, que significa esse autogerenciamento a partir da elaboração de leis
que não se limitam a nada a não ser a própria ordem constitucional. Esse é o conceito de Estado, ou seja, a articulação dos elementos essenciais que compõem essa forma de sociedade política. Nós devemos trazer para o conceito de Estado uma análise a partir do contratualismo de Rousseau, porque antes de Rousseau, antes dos contratualistas em geral, mas em especial antes de Rousseau, a visão da legitimidade do poder era constituída a partir de elementos estranhos à própria organização política. A legitimidade do poder advinha do poder divino, porque o rei era o representante de Deus, ou ainda a legitimidade do poder, ou seja, a justificativa para o uso do poder pelo soberano provinha de atos de violência, ou ainda provinha da hereditariedade. O rei tinha poder porque nasceu filho do rei, e quando o rei morreu, ele herdou o trono. A fundamentação do poder provinha desses argumentos. A partir, então, da leitura de que todo o poder emana do povo, a soberania sai da figura do rei e passa a se orientar na vontade popular. As pessoas fundamentam o poder do Estado porque elas depositam nele a representatividade, elas, através do voto, constroem e legitimam esse poder, mas também elas elaboram as regras jurídicas que vão pautar o funcionamento desse Estado e a relação desse Estado com os seus cidadãos, que antes eram denominados súditos. É a vontade popular que vai expressar qual vai ser o parâmetro de funcionamento desse Estado. E o Estado toma para si, para a sua própria subsistência, para a sua preservação, o monopólio do uso da força, bem como o monopólio da aplicação da justiça. Ao fazer isso, fundamentado, claro, na outorga do povo, que autoriza o Estado assim agir, esse Estado vai cuidar das regras gerais de paz social, de convivência, de respeito entre os pares dentro desse Estado e também do exercício da liberdade. É equivocada a ideia de que a atuação do Estado cerceia a liberdade. O exercício da liberdade só é possível a partir dessas regras que são tuteladas pelo Estado a partir da autorização da vontade popular. Então, nós, quando, por exemplo, chamamos uma Assembleia Nacional Constituinte e, a partir de representantes, elencamos qual vai ser a nossa ordem constitucional, lembrando sempre que, em uma pirâmide, a Constituição ocupa o ápice superior e vai orientar todo o funcionamento, todas as demais normas que vão reger o Estado, que essa ordem constitucional é construída pela vontade popular, ou seja, pela vontade soberana. A soberania provém daí. Essa construção constitucional vai trazer ao Estado o poder de atuação dentro desse parâmetro elaborado pelo seu próprio povo. Então, a importância do contratualismo de Rousseau é em legitimar o poder a partir da vontade do povo que compõe esse Estado e ainda de traduzir a soberania como essa vontade popular. O que está como parâmetro na Constituição Federal é o que vai orientar a atuação do Estado. É a partir dessas regras que o funcionamento dessa estrutura vai acontecer. Aqui também é importante destacar a diferença entre Estado e governo. O Estado é essa estrutura onde se fundamenta o exercício de um poder voltado para alcançar o bem comum, dentro de regras que são traçadas na ordem constitucional. Dentro desse Estado, a realização do poder se dá a partir
de funções. As funções se dividem em função executiva, função legislativa e função judiciária, que vão se articular e funcionar de uma maneira independente e harmônica, com fim a alcançar aquilo que é traçado como objetivo por esse Estado. A própria Constituição é que vai trazer o que são as atribuições e competências de cada uma dessas funções. E essas funções que são traçadas constitucionalmente estão divididas entre funções típicas, que é do cotidiano, da própria competência daquelas funções, e funções atípicas. Então, a função legislativa tem como atípica a de controlar os demais poderes naquilo que lhe é destacado também constitucionalmente, quando os demais poderes extrapolarem aquilo que lhe é prerrogativa, que lhe é competência. O mesmo ocorre com o poder executivo, que tem várias funções típicas destacadas, como a administração do funcionamento do Estado, mas como maneira atípica, outros instrumentos que lhes são passados de forma a harmonicamente reequilibrar qualquer forma de desequilíbrio que possa ser realizado pelas outras funções. E a mesma coisa pelo Poder Judiciário, que tem por função típica a administração da justiça, a realização da justiça, de falar a justiça no caso concreto, e por função atípica, algumas atividades que também servem a restabelecer o equilíbrio quando os outros dois poderes saírem daquilo que é o parâmetro constitucional de atuação. Então, essas funções de Estado são as funções que distribuem o poder desse Estado. Aqui, outra consideração importantíssima a ser feita é de que o Poder Executivo não se confunde com o governo. O Poder Administrativo, o Poder Executivo, que se realiza através de atividades de administração do Estado, não é o governo. O Poder Executivo é composto por uma estrutura burocrática com órgãos e atividades, além de servidores públicos, que fazem com que a estrutura de Estado funcione, que os objetivos a serem cumpridos ao decorrer de suas atividades sejam realizados. O governo é uma parcela dentro do Poder Executivo. É aquela representação política que foi eleita a partir da apresentação de uma proposta de governo que vai se aplicar dentro de um parâmetro de discricionariedade. O que isso significa? A Constituição vai limitar a atuação do governo dentro da estrutura do Poder Executivo. O Poder Executivo não assume o governo e aí passa a tratar a administração do Estado conforme a sua vontade. Pelo contrário, ela tem uma margem discricionária que vai colocar limites de atuação onde esse governo vai poder atuar. É claro que dentro de uma proposta política vencedora numa eleição é que se aplica o governo, mas ele tem que observar única e exclusivamente aquilo que a Constituição destaca como sendo sua atribuição. Então, é um poder limitado. E quanto mais limitado essa margem de discricionariedade de atuação de um governo, mais democrático um Estado será. Porque a realização de Estado, as atividades estatais não ficam à mercê das vontades políticas. A estrutura de garantia de direitos, de separação de poderes, de realização dos fins comuns, vai se dar de acordo com a própria estrutura de governo, sendo que a margem política de modificação ou de atuação dentro desse parâmetro é diminuída. Governo é uma condução
política vitoriosa na eleição, que vai atuar na administração desse Estado em um limite de atuação discricionária proposta na própria Constituição Federal. E como nós falamos aqui que a atuação discricionária é reduzida à medida que o Estado é mais democrático, nós podemos iniciar, então, esse parâmetro a respeito da construção histórica dos modelos de Estado. O Estado moderno surge em contraposição ao Estado absolutista. É com a evolução do Estado moderno que esse Estado absolutista, onde o soberano detinha todos os poderes, vai se fragmentando e nós vamos construindo um modelo democrático. Esse modelo democrático passa pelas revoluções inglesa, onde já aparece o parlamento fracionando o poder do soberano, que não mais vai elaborar, vai dizer o que é a lei, mas ele vai ter que se orientar através da produção legislativa do parlamento. E depois, com a Revolução Americana e a Revolução Francesa em especial, esse modelo se extingue para que nós possamos construir um Estado que se abstenha da intromissão na vida privada do indivíduo. No momento da Revolução Francesa, em resposta justamente ao absolutismo, que era a concentração de todo o poder na mão do soberano, o que desencadeava uma desigualdade brutal entre as pessoas, onde somente o primeiro e o segundo estado detinham todos os privilégios e uma gama de 98% da população francesa estava lançada à sua própria sorte. Em resposta à ingerência do Estado na vida do indivíduo, é que surge a Revolução Francesa. O símbolo da Revolução Francesa, por exemplo, que é a tomada da Bastilha, a queda da Bastilha, ela significa justamente no campo penal esse absenteísmo do Estado, porque a Bastilha era onde ficavam os prisioneiros. E as regras, por exemplo, das condutas era traçada pelo soberano, não existia uma lei prévia discriminando o que era crime ou não. Era a vontade absoluta do rei que determinava o que era para ele uma conduta proibida, uma conduta criminosa. Então, em resposta a essa ingerência, essa intromissão do Estado na vida do indivíduo, surge a Revolução Francesa, bradando valores como o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Com esse mote, a Revolução Francesa se estabelece no que vai ser denominado Estado de Direito, porque não mais a vontade do soberano, mas leis previamente estabelecidas vão traçar as regras de funcionamento desse Estado. Nesse primeiro momento, ocorre o que a doutrina elenca como primeira dimensão de direitos humanos, primeira dimensão de direitos fundamentais. E o que isso significa? No evoluir histórico da construção dos direitos humanos, nesse primeiro momento, nós vamos conseguir garantir direitos fundamentais de cunho libertário, são direitos de liberdade, é uma saída do estado da vida do indivíduo para que esse possa exercitar a liberdade. E veja que é justamente a lei que trouxe a liberdade. Então, é um equívoco nós acreditarmos que leis cerceiam a liberdade. Na verdade, a lei é o próprio critério de existência de liberdade. E essa primeira etapa, que alguns chamam de dimensão e outros geração, com uma predileção no termo geração, uma predileção no termo dimensão, porque geração parece que, à medida que outra vem, a de trás é esquecida, abandonada, e isso não ocorre nessa construção histórica dos direitos humanos, porque uma se soma à outra. Nós temos um período da Revolução Industrial que trouxe também condições subhumanas para as pessoas. Claro, nós estamos fazendo uma análise da Europa, e que as pessoas detinham liberdade
detinham o direito à vida e à propriedade, mas em qual circunstância? Um trabalhador que trabalhasse, por exemplo, na área têxtil, nas indústrias têxteis, ele era livre para contratar com o seu empregador. Então, ele era livre para trabalhar 16 horas por dia, 14 horas por dia, em condições insalubres. Se ele não quisesse, ele não seria obrigado. Então, começa a ter a percepção que apenas direitos de liberdade, apenas direitos relacionados à vida e à propriedade não eram o suficiente. Você tinha direito à vida, mas em quais condições? Você tinha direito à propriedade, mas qual propriedade? Como adquirir, alcançar essa propriedade? Então, depois de um período onde a exigência era que o Estado se abstivesse de ingerir, de se intrometer na vida do indivíduo, nós passamos, no início do século XX, a ter a necessidade de uma atuação estatal. O Estado voltar a atuar na vida do indivíduo, não mais para tolher a liberdade, mas para garantir igualdade material. A igualdade material pode ser reduzida a tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual, na medida da sua desigualdade. Então, o Estado tem que agir para promover direitos que coloque o indivíduo em uma situação precária, em condições de igualdade com aqueles que detêm plenamente os seus direitos. Aqui surgem, então, direitos de cunho social, econômico e cultural. É a partir dessa visão que nós vamos ter a proteção ao trabalho, que nós vamos ter o direito à educação e à saúde com um conteúdo de fundamentalidade. Então, nesse período onde a Constituição Mexicana de 1919 ou de Weimar trazem o que é chamado Estado da social-democracia, ou também Estado social. Esse Estado social se contrapõe ao Estado liberal, que foi o inaugurado na Revolução Francesa. O Estado liberal apresenta um absenteísmo. O Estado se retira da vida do indivíduo. No Estado social, esse Estado volta a atuar para garantir as graves distorções que desequilibram os membros daquela sociedade. Ele vai restabelecer o equilíbrio, ele vai diminuir as desigualdades, garantindo direitos de cunho social, cultural e econômico. Passada essa etapa, nós nos deparamos com a Segunda Guerra Mundial e todos os horrores, reflexos desse evento trágico na história da humanidade. E, ao fim dessa guerra, ao fim da Segunda Guerra, abriu-se um debate por uma nova dimensão de direitos, porque alguns direitos, em que pese fundamentais, não podem ser garantidos de forma individual, porque esses direitos são meta-individuais. Isso significa que eles pertencem a todos ao mesmo tempo. Diferente da liberdade, que, claro, nós podemos categorizar a liberdade de maneira individual, ou o direito à vida, que também é categorizado de forma individual, ou direitos sociais, por exemplo, o acesso à educação pode ser garantido de maneira individualizada, o direito à paz, o direito à democracia, o direito ao meio ambiente equilibrado, o direito à água potável, ao acesso à tecnologia e informação, esses direitos não se concretizam de maneira individual, porque eles são merecidos a todos os indivíduos ao mesmo tempo. Não tem como se garantir, por exemplo, a paz para uma única pessoa. Você só vai garantir a paz se essa for garantida à gama de indivíduos que compõem aquela sociedade.
Então, com o surgimento desses novos direitos, ou a percepção da necessidade do Estado garantir esses direitos, surge a terceira dimensão de direitos fundamentais. Eles são chamados direitos de solidariedade, justamente por isso, porque a compreensão do seu direito depende da compreensão do meu direito e da garantia do direito de ambas as pessoas. Num primeiro momento, um Estado que vai garantir direitos de liberdade. Num segundo momento, um Estado que vai garantir direitos de igualdade. E um terceiro momento, um Estado que vai garantir direitos de solidariedade. Veja que é justamente o lema da Revolução Francesa. E o Estado vai se transmutando e vai se transformando na medida dessa evolução histórica, porque se existia, no momento da Revolução Francesa, um Estado de característica liberal, e depois nós passamos a ter um Estado de característica social, nesse momento, no Estado brasileiro, nós nos encontramos em um momento de Estado democrático de direito. O que isso significa? O termo democrático em Estado democrático de direito não significa a atividade de eleger representantes, a possibilidade de se expressar através do sufrágio universal, através do voto, porque isso já é uma bandeira antiga, presente lá no Estado liberal, inclusive. A democracia, aqui, no sentido do Estado democrático de direito, significa justamente a realização do indivíduo com o equilíbrio entre a estruturação em uma norma constitucional que garanta direitos fundamentais num aspecto do exercício da liberdade do indivíduo, mas também na garantia da sua realização enquanto indivíduo a partir de direitos sociais garantidos por esse Estado. Então, o Estado democrático de direito é aquele Estado onde o Estado deixa de cometer ingerências no que diz respeito à vida, liberdade e propriedade, mas que tem uma atuação com vistas a dar equilíbrio às distorções promovidas pela condição econômica, social e financeira dos indivíduos que compõem essa sociedade, promovendo atividades e ações que vão equilibrar, concedendo igualdade material a todos os seus indivíduos, buscando assim a realização daquilo que é o fim essencial do Estado. Se existe uma razão pela qual nós nos estruturamos nessa sociedade política denominada Estado, nada mais é que a realização do bem comum. Então, nós temos um modelo de Estado liberal, que é um Estado que não atua no campo, no âmbito do direito social, econômico e cultural. Nós temos um Estado da social-democracia, que representa essa atuação com vista em direitos fundamentais de espectro da igualdade. E nós temos, no Brasil, um modelo de Estado democrático de direito, porque nós encontramos previstos, por exemplo, no artigo 5º, direitos que têm uma fundamentalidade pautada na primeira dimensão de direitos. São direitos de cunho liberal, traçam a respeito da vida, da liberdade e da propriedade. Mas no artigo 6º, 7º, seguintes, em todo o texto constitucional, é possível encontrar direitos fundamentais ligados a quesitos econômicos, sociais e culturais, tais quais, por exemplo, o acesso à saúde como direito fundamental, a educação, a proteção no âmbito do trabalho, a proteção de minorias, a proteção de crianças, mulheres, gestantes, idosos, e isso faz com que a nossa Constituição seja caracterizada enquanto um modelo de Estado democrático de direito, uma Constituição pautada no critério de social-democracia. Fechando, então, essa conversa desse vídeo, primeiro,
de forma reduzida. O que vem a ser Estado? Qual é o conceito de Estado? Estado é a organização político-jurídica de uma sociedade que vai realizar o seu governo, ou seja, a sua atividade administrativa, a partir de um critério de temporariedade, voltada à busca do bem comum do seu povo, que são aquelas pessoas que detêm com esse Estado um vínculo jurídico em um determinado território, que é o espaço geográfico da atividade de poder por esse Estado, seguindo a soberania no aspecto externo, que é a não submissão a nenhum outro Estado estrangeiro, e também ao aspecto interno, que é poder elaborar as suas próprias leis, tendo por limitação tão somente aquilo traçado na Constituição Federal. Além desse conceito de Estado, nós devemos ainda lembrar que poder do Estado é justamente a utilização do monopólio da força e da atividade judicial com fins a fazer cumprir e manter a ordem estabelecida previamente na Constituição. Esse poder provém da soberania popular, que é exercida através do voto e da elaboração da sua Carta Constitucional. Esse poder é exercitado a partir de funções estatais, divididas em função judiciária, função legislativa e função executiva, que atuam de maneira harmônica e independente, seguindo o parâmetro traçado na Constituição Federal. Importando aqui ressaltar que governo não se confunde com poder executivo. Poder executivo é uma ampla gama de estruturas, de órgãos, de serviços, de atividades, de políticas públicas, de servidores públicos, no qual o comando se dá pelo governo, que são as pessoas eleitas de acordo com uma plataforma política para conduzir, dentro de uma delimitação traçada constitucionalmente, o que vai poder atuar e qual é o limite dessa atuação. O poder discricionário, que é eleger dentro de possibilidades previamente colocadas, como vai conduzir as questões, as atividades e a administração desse Estado. E, para fechar, nós temos como Estado democrático de direito aquele Estado não vinculado tão somente a uma atividade de sufrágio, a possibilidade dos indivíduos escolherem seus representantes. Muito mais, democracia aqui tem um sentido de construção de direitos fundamentais, que tem como um marco fundamental as revoluções europeias, como a Revolução Inglesa, Francesa, e principalmente a francesa, porque introduz um absenteísmo do Estado que vai deixar de atuar de acordo com a vontade única e absoluta de seu soberano, porque a partir de então é o povo, numa visão contratualista de Rousseau, que vai traçar qual é a regra, a norma jurídica a conduzir o funcionamento desse Estado. Naquele primeiro momento, surgem os direitos de primeira dimensão, que são direitos de cunho libertário, direitos de liberdade, incluídos aí o direito à vida, à propriedade e à liberdade. Nesse primeiro momento, importantíssimo a evolução, a construção dos direitos fundamentais, esse momento significa uma saída estratégica do Estado da vida dos indivíduos. Os indivíduos são deixados viver, é justamente a legitimidade outorgada pelo povo através do voto e da elaboração das regras de funcionamento do Estado é que vão garantir essa liberdade. Entretanto, passado o tempo, essa liberdade não mais era suficiente para garantir direitos fundamentais, para garantir direitos humanos, surgindo aí nas primeiras décadas do século XX os direitos de igualdade, com vistas a que o Estado retorne a atuar para diminuir desigualdades, para diminuir as diferenças, garantindo direitos não mais de cunho
libertário, mas de cunho social, tais como proteção do trabalho, educação, saúde. E esse Estado, somado aos direitos de solidariedade advindos dos reflexos da Segunda Guerra Mundial, se consubstanciam na nossa Constituição da República Federativa de 1988, formando, portanto, o que significa o Estado democrático de direito. O Estado de Direito, tal qual apareceu na Revolução Francesa, que se pautava a partir não da vontade do soberano, mas de regras previamente explícitas, esse Estado de Direito não era mais adequado para garantir a convivência e a busca de uma finalidade comum em um Estado. Ele não era suficientemente forte para garantir a coexistência em nível de igualdade dentro do Estado. Então, ele deixou de ser um mero Estado de Direito, onde se disciplina regras e se funciona a partir dessas regras, sem a garantia de igualdade, de diminuição das desigualdades. Então, esse Estado de Direito passa a ser o Estado democrático de direito. Outra observação interessante a ser feita é que o Estado democrático de direito também tem uma perspectiva histórica. O Estado nazista alemão era um Estado de direito. Entretanto, como o aspecto direito, naquele momento, estava fixado em regras pré-determinadas e num equilíbrio do funcionamento do Estado, fez com que esse Estado fosse tratado, do ponto de vista formal, como legítimo. Então, um Estado democrático de direito é aquele que garante, a partir da sua Constituição, não só o funcionamento do Estado, não só esse critério do monopólio do uso da força, bem como o monopólio da aplicação da justiça, mas também um Estado que garanta direitos fundamentais de primeira dimensão, segunda dimensão e terceira dimensão. Então, esse é o recado desse vídeo. No próximo, nós vamos aprofundar nos critérios da separação dos poderes, partindo de Montesquieu e indo até a estrutura hoje, que se mantém em uma separação independente e harmônica dos poderes, com critérios de pesos e contrapesos, e é um assunto que vai se articular também no que significa o termo Estado para nós no momento atual. Então, a gente se vê daqui a pouquinho. Obrigada, até mais.